Oi pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E caso você se interesse por esse tipo de conteúdo, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. E também, caso você queira me acompanhar mais, o meu Instagram e o meu outro canal no YouTube, onde eu compartilho a minha vida, posto vlogs, minha rotina de estudante e muito mais. O link de ambos estão na descrição do vídeo, o Instagram eu vou deixar aparecendo aqui na tela para vocês também. Não se esqueça que a sua sugestão de casos, histórias e mistérios é muito bem-vinda aqui no canal, então fica à vontade para deixar aqui nos comentários. Finalizados os recados, agora bora pro caso. No caso de hoje, eu vou contar a história do Lucas Terra, que é o primeiro caso criminal brasileiro que eu trago aqui no canal. E assim, eu quis trazer esse caso em específico porque faz muito tempo que eu vi, né, que eu conheci esse caso. Então eu acho que é cada vez mais importante a gente saber quem foi Lucas Terra e contar a sua história, para também ter justiça, porque vocês vão ver durante o enredo, esse caso ainda não teve um encerramento digno. Lucas Vargas Terra nasceu no dia 19 de outubro de 1986, na cidade de Salvador, Bahia. Seus pais são Marion e Carlos Terra. Ele tinha mais 2 outros irmãos, sendo ele o caçula. Sua família sempre foi muito religiosa, então ele cresceu se tornando uma pessoa de muita fé. E todos falavam que com mesmo pouca idade ele tinha muita sabedoria. Ele odiava mentiras, colocava sempre a sua fé em primeiro lugar. A sua família toda morava no Rio de Janeiro, gostavam muito das praias, inclusive tinha até uma vista pro Copacabana Palace. E desde muito novo ele sempre gostou de frequentar igrejas e ajudar no que fosse possível ali, no que pedissem pra ele. Ele até limpava o banheiro, por exemplo, e teve uma vez que o seu pai questionou ele, perguntou por que ele fazia aquilo. Ele respondeu: "Eu não faço esse trabalho para os homens, mas sim para Deus." Eu imagino o orgulho que esses pais não sentiam desse garoto, porque desde cedo ele tinha ótimos valores, era uma criança gentil, bondosa. O seu pai, Carlos Terra, escreveu um livro em sua homenagem e dizia que o seu filho ele tinha uma presença marcante não só para ele, mas para todo mundo, sempre sorrindo e sendo muito querido por todos à sua volta. Agora indo direto para o caso, no dia 5 de janeiro de 2001, por volta das 8 horas da manhã, ele sai acompanhado de seu pai do Rio de Janeiro com destino à Bahia. O Lucas não estava tão feliz com essa viagem, afinal ele já tinha feito muitos amigos no Rio de Janeiro, mas como ele era uma pessoa incrível, um ótimo garoto, ele não contrariou o pai em nenhum momento. Na época dos fatos, ele tinha 14 anos e o pai conta que para um adolescente ele era muito calmo, não fazia conflito com nada, era muito obediente. E também contou que o Lucas ele tinha um sonho de ser médico militar no futuro. Eles estavam se mudando para Salvador, que na verdade era a terra natal deles ali, e o objetivo principal era ficar 3 meses para eles se despedirem da família e dos amigos, porque depois desse tempo eles iam se mudar para a Itália. E nessa estadia eles se hospedaram na casa do tio dele, o irmão do Carlos. O Lucas, como eu disse, era extremamente religioso, gostava muito de ir à igreja, então logo que eles chegaram em Salvador, ele foi logo atrás de encontrar uma igreja evangélica, e com isso ele encontrou uma que era apenas 100 metros de distância da casa do seu tio, então super perto. O Lucas se vestia muito bem, simples, mas de uma forma muito estilosa. A sua mãe, ela já tinha se mudado para a Itália e enviou algumas camisetas para ele, só que ele não quis usar porque ele gostava muito de se vestir de uma maneira simples. Ele dizia que se sentia constrangido por usar roupas caras e importadas, enquanto seus amigos não podiam se vestir da mesma forma. Quando ele começou a frequentar a igreja, ele conheceu Silvio Roberto Santos Galiza, que na época tinha 21 anos. Era pastor auxiliar na igreja e, segundo relatos, ele já tinha sido transferido de outras igrejas por apresentar comportamento inadequado, e o apelido dele era Secretário do Diabo. Sim, isso mesmo que você escutou. Testemunhas informaram que ele elegeu Lucas como seu assistente informal. Então, assim que o Lucas entrou na igreja, ele foi se aproximando rapidamente e justamente pelo Lucas ser muito obediente e gentil, ele aceitava tudo para ajudar e esse pastor acabou se aproveitando muito dessa bondade e controlava a vida do garoto.
Em pouco tempo, o Lucas ele se aproximou de muitos adolescentes ali da igreja, começou a fazer amigos, só que uma amiga do Lucas falou que o pastor queria Lucas só pra ele, tinha muitos ciúmes, não queria que ele se aproximasse de outros adolescentes e principalmente de meninas. O Silvio tinha muitos ciúmes, não queria que o Lucas namorasse, proibia mesmo de falar: você não vai namorar, você não vai se aproximar de tal pessoa. Em fevereiro de 2001, o Lucas começou a namorar uma jovem que era da mesma igreja, só que o pai do Lucas conta que o pastor proibiu ele de continuar esse namoro. No final de fevereiro, o pastor chamou Lucas e outro menino para ajudar em tarefas no período noturno. Convidou inclusive os dois para dormirem lá. E o pai do Lucas não viu nenhum problema, afinal era uma igreja e o Lucas estava ajudando um pastor. Mas depois de um tempo, Silvio separa os garotos e leva o Lucas para dormir com ele na mesma cama. Isso se repetiu algumas vezes, os convites para dormir na igreja ou para ajudar ele no período da noite e coisas desse tipo. Os superiores do pastor acabaram descobrindo que ele havia obrigado o Lucas a dormir com ele, e assim ele foi transferido para outra igreja, mas ele continuou a frequentar os cultos da sua igreja antiga, onde o Lucas também frequentava. É importante citar também que esse ocorrido, que o pastor chamava o Lucas para dormir lá junto com ele, enfim, chamava para fazer esse tipo de coisa, nunca chegou aos ouvidos dos pais. Nesse tempo aí que acontecia essas coisas, os responsáveis da igreja não contaram ao pai do Lucas e o Lucas também não contou, eu acho que talvez por constrangimento ou porque na cabeça tão bondosa dele, talvez ele não visse aquilo como algo maldoso. Em 21 de março do mesmo ano, 2001, às 6 horas da manhã, o Lucas levanta muito feliz, o seu pai conta, se vestiu, se arrumou, se perfumou. Ele era um garoto muito cheiroso, ele gostava muito de cuidar de si mesmo. Seu pai até conta que às vezes ele trocava até 3 vezes de camisa ao longo do dia. Ele saiu por volta das 6h30, só que ele falou que 1h da tarde, por aí, ele já estaria de volta para o almoço. Chegou pontualmente, como sempre fazia, almoçou e disse ao seu pai que precisava ir ao templo do bairro Pituba, onde o pastor Fernando Aparecido da Silva queria conversar com ele. Às 17 horas ele chega, toma banho, troca de roupa, se arruma. Às 17h30 ele sai para ir ao culto, mas antes disso dá um beijo, um abraço em seu pai. Foi normal, ele chegou, seus amigos disseram que ele orou muito por sua família e principalmente por sua mãe, e naquela noite seria realizada uma reunião especial no salão do primeiro andar da igreja. Após o culto daquela noite, o pastor Silvio observa que Lucas está na companhia de sua namorada e alguns amigos. Ele chega todo grosso e interrompe a conversa dos adolescentes e pede para que o Lucas o acompanhe. Uma amiga até chega a perguntar onde ele vai e ele só respondeu: "Eu vou ali". A amiga pergunta de novo e ele responde a mesma coisa. Saíram dali Lucas, Silvio e outro pastor auxiliar. E foi naquela noite que ele desapareceu. No Vale das Pedrinhas, o pastor auxiliar que estava com os dois se despede e se separa deles. O horário limite do Lucas era 9h30. Se passaram 20 minutos desse horário, o pai do Lucas, o Carlos, ele levanta, se arruma e vai até a igreja pensando que ele ainda estava lá, conversando com os amigos. Só que ele recebe uma ligação do Lucas às 10h09 da noite, informando que ele e o pastor Silvio estavam indo a uma igreja no bairro Rio Vermelho para realizar um propósito de oração. Ele liga para o pai, enquanto o Silvio ele foi para um posto ali na frente dessa igreja. O Lucas ele resolve ligar para o pai para informar que ele dormiria nesse templo. No dia seguinte, o pai percebe que ele ainda não retornou, então ele se ajeita e vai até a igreja perguntando onde seu filho estava. E ele é informado que ele saiu do culto do dia anterior acompanhado de um pastor. Então, Carlos Terra encontra o Silvio e pergunta do Lucas. Ele responde que havia deixado o menino no último ponto de ônibus no dia anterior, porque supostamente ele estava indo para outra igreja sozinho. Então, o pai vai até essa igreja, pergunta se viram o Lucas, mas ninguém tinha o visto. Então, imediatamente, o Carlos ele vai até uma delegacia próxima para relatar o desaparecimento do seu filho. Só que os policiais disseram que ele precisaria esperar 48 horas para poder registrar a queixa de desaparecimento. E é claro também que ele ficou muito frustrado, afinal muita gente tinha visto o Lucas saindo do culto no dia anterior. Mas a polícia não fez nada naquele primeiro momento,
Mas o Carlos conta no livro que ele escreveu em homenagem ao filho, Traído pela Obediência, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Inclusive, eu quero muito ler. Ele conta que na época não havia a lei da busca imediata e isso só atrapalhou. Ele começou a imprimir cartazes. Ele ficou até as 18 horas do outro dia em frente ao templo Santa Cruz com esperança do Lucas voltar. Ele foi para todos os hospitais procurando, ficaram até as 3 horas da manhã, mas infelizmente não encontraram nada. No dia 23 de março, 2 dias depois do desaparecimento, o pai vai até o templo do Rio Vermelho às 5 horas da manhã, junto com um amigo de Lucas para falar com o pastor Silvio. Chegando lá, o Silvio ele dá outra versão. Vocês lembram que eu falei que na primeira versão ele tinha dito que tinha deixado o Lucas no último ponto de ônibus porque o Lucas iria sozinho a outra igreja. Mas nessa versão, o pastor diz que deixou o Lucas em frente ao Ceasa do bairro Chapada do Rio Vermelho. Assim, o pai volta para Santa Cruz e pede para fazerem cartazes com a foto do Lucas. E nesse mesmo dia foi encontrado um caixote que ele estava carbonizado e tinha um corpo dentro. E o mesmo estava jogado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. O Carlos, ele recebe uma ligação de uma pessoa da igreja, porém ele estranhou porque ele não tinha passado o número para essa pessoa. E essa pessoa liga dizendo que encontraram um corpo carbonizado. Ele foi até o local junto com essa pessoa, só que esse membro da igreja pede para o Carlos ficar dentro do carro. Esse homem foi até o corpo para tentar identificar se era o Lucas ou não, e depois que ele voltou para o carro ele falou que não era. Só que no caso ele estava mentindo. A polícia teve informação que no dia anterior, no horário ali entre 22 horas e 23 horas, uma perua Kombi com 3 homens dentro estacionou no terreno junto com 2 homens que estavam numa moto. E testemunhas dizem que logo depois eles viram fogo ali naquele terreno e depois todos os homens saíram dali. No dia seguinte, Carlos vai até a sede da Igreja Universal e pede para falar com o responsável. Ele simplesmente aguardou por 9 horas e saiu de lá sem que o responsável conversasse com ele. Nos dias seguintes, o pai não parava de procurar, saía de porta em porta perguntando de Lucas. Esse corpo carbonizado, ele foi finalmente levado para fazer testes para descobrir afinal de quem era aquele corpo. Haviam restos de tecido no crânio que indicava que a vítima teria sido amordaçada. Suas mãos também foram amarradas e dentro desse caixote foram encontradas algumas páginas com escritas religiosas. E também havia uma substância inflamável dentro do caixote. O motivo do falecimento da vítima foi dado por carbonização, então isso quer dizer que a vítima foi queimada viva. Carlos ficou sabendo que aquele corpo era de Lucas depois que saíram os testes de DNA. E demorou bastante, né? Principalmente porque isso é um caso antigo, então não era tão avançado quanto é hoje a tecnologia. Só que esse processo acabou atrasando bastante o sepultamento. A polícia disse que o caixote foi feito às pressas. Ele foi amarrado, amordaçado, espancado e colocado dentro do caixote. Também houve uma tentativa de asfixia, mas ele foi queimado vivo. O promotor do caso acredita que houve abuso, mas como o corpo havia sido carbonizado, não tinha como ter certeza. O tecido que foi usado em Lucas, mais tarde, a perícia concluiu que se tratava da cortina do templo onde eles estavam. O caso aconteceu em março, mas eles só foram acusar o Silvio em outubro, só que ele não foi preso. Mas é claro, o pai do Lucas não aceitou isso, então ele acampou em frente ao Ministério Público, fazendo uma vigília, até que decretassem a prisão preventiva do pastor. Os pais de Lucas recorrem à ajuda de ONGs de direitos humanos, foram até o escritório da ONU, na Suíça, até que o julgamento fosse marcado. A promotora descreveu o pastor Silvio Galiza como um homem que não demonstrava emoções e era frio.
Ele repetia muito que não tinha sido o autor do crime e que se fosse que o Ministério Público provasse. Testemunhas garantem que as pessoas que se opuseram ao pastor foram ameaçadas. Uma amiga de Lucas disse que o pastor apontou para ela e disse que as pessoas que foram depor iriam pagar por isso. Outro amigo conta que disseram para ele que ele estava preocupado demais com um garoto qualquer que veio do Rio de Janeiro só para prejudicar um homem de Deus, que nada iria parar a obra de Deus e que era para esquecer do Lucas. A mãe de Lucas recebeu uma ligação de uma pessoa que não quis se identificar, e essa pessoa disse para Marion esquecer do Lucas, que ela tinha um marido para cuidar e que essas acusações estavam sendo feitas contra o homem de Deus, que era bom e digno. Algumas pessoas achavam que essas acusações ameaçavam a igreja e homens de Deus não podiam ser acusados dessa forma. Então, no dia 9 de junho de 2004, depois de 3 anos e 3 meses do crime, o pastor é condenado a 23 anos e 5 meses de prisão. Ele saiu do tribunal em custódia e foi direto para a penitenciária. Segundo a promotora, sempre existia um sentimento que havia mais pessoas envolvidas, mas naquele momento não tinha como saber, já que como Silvio não dizia que era culpado, ele não diria quem eram os cúmplices. A defesa de Silvio recorreu e ele foi a júri novamente. Mas nesse segundo júri, que aconteceu em novembro de 2005, a sua pena foi reduzida para 18 anos. Mesmo depois de sua condenação, ele negava toda a autoria do crime. Ele deu uma entrevista ao programa Linha Direta e ele estava acompanhado de 7 advogados. Nessa entrevista, ele fala que a sua relação com o Lucas era normal, como todas as outras que ele tinha, que o garoto se destacou porque ele passava bastante tempo na igreja. Ele afirma que sim, ele e o Lucas dividiram a mesma cama, mas em sentidos opostos. O promotor do caso disse que é certeza que o Silvio é culpado do crime, só que seria quase impossível ele mover o caixote sozinho e ocultar o cadáver sozinho também. Então, mesmo que o Silvio estivesse preso, essa questão dele não ter feito tudo sozinho estava em aberto. E também uma coisa que intrigava muito é que ele não tinha veículo próprio. Ou seja, ele precisaria automaticamente de ajuda. Então, como ele conseguiria carregar tudo sozinho, aquele caixote, colocar fogo sem que ninguém notasse? No ano em que a entrevista foi ao ar, em 2006, houve uma reviravolta no caso. Segundo o pastor, na época do crime, ele não poderia contar tudo o que sabia, pois estava sendo ameaçado. Ele contou outra versão e dessa vez ele acusou 3 outros homens da igreja, sendo eles um bispo, um pastor e um segurança. Ele conta que esses 3 seriam os verdadeiros criminosos e que ele teria visto o corpo do garoto dentro do carro de um pastor da igreja. Ele diz que quando entrou no carro, o corpo já estava lá coberto por um lençol. E em todas essas versões que ele contou, muitas, aliás, ele sempre mudava os fatos, mas algo que ele continuava falando é que ele era inocente. Em nenhuma dessas versões ele conta coisas básicas, como, por exemplo, a linha do tempo. E quando o Linha Direta fez esse episódio, eles foram atrás da Igreja Universal, procurando um esclarecimento, algum comentário sobre o caso, mas eles não quiseram se pronunciar sobre o que aconteceu. Em 2006, 5 anos depois da morte do Lucas, ainda não tinha sido esclarecido 100% dos fatos. Nesse momento, o pastor Silvio acusa 2 outros pastores de terem sido os reais autores do crime. O motivo seria que Lucas tinha flagrado Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda tendo relações, e por isso teriam cometido o crime. Silvio disse que teria sido ameaçado pelos pastores e que também teriam ameaçado a sua família. Ele não conta em nenhuma versão como Lucas, que estava em frente de uma loja de conveniência junto com ele, acabou encontrando esses homens na igreja, ou como esses homens teriam levado o garoto para outro local e como ele só teria encontrado o corpo dentro do carro, sem fazer parte de nenhuma outra ação do crime. Ele não explica isso direito. Então agora, com essa versão, tinham mais 2 suspeitos: Fernando e Joel. Fernando foi preso, mas depois de alguns meses foi solto. Respondeu o processo em liberdade e atualmente ele continua sendo pastor em Minas Gerais. Já Joel, por um tempo, ficou foragido e atualmente ele continua sendo pastor também no Rio de Janeiro. Em 2012, a pena de Silvio passou a ser em regime aberto, com direito a sair da penitenciária de segunda a sexta durante o dia.
cumpriu 7 anos e está em liberdade condicional desde 2012. Nas redes sociais, ele se descreve como estudante de direito e pastor. Enquanto Silvio estava preso, os outros 2 pastores continuavam suas vidas normalmente como se nada tivesse acontecido. Mas em novembro de 2018, o STF anulou o processo contra Fernando Aparecido. Ricardo, ministro da época, alegou que o processo foi suspenso por falta de provas. E todo esse processo abalou ainda mais a saúde de Carlos, o pai do Lucas, que lutava contra a depressão. Ele faleceu de parada respiratória decorrente a uma cirrose hepática em 21 de fevereiro de 2019. Um mês antes do crime completar 18 anos. Desde o dia que seu filho desapareceu, ele não mediu esforços para encontrar o Lucas. Ele lutou por justiça e é claro que ele esperava ver os culpados pagando pelos seus atos, cumprindo pena, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A defesa dos 2 pastores esgotou todos os recursos na justiça e isso segurou o andamento do processo, fazendo que demorasse ainda mais qualquer decisão. Agora chega a parte mais atual do caso, pelo menos a mais atual que eu consegui encontrar com a minha pesquisa. Então, em novembro de 2020, a justiça decide que os 2 vão para júri popular. E no caso, os 2 é o Fernando e o Joel. Mas o andamento do julgamento dependia muito da pandemia. Pelo que eu ainda pesquisei, não aconteceu esse julgamento ainda. Então, já fez 2 anos desse pedido de julgamento. E ainda hoje a sua família continua buscando por justiça. Marion é muito ativa nas redes sociais, onde ela posta atualizações sobre o caso. Esse caso virou o livro que foi escrito pelo seu pai. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Caso você se interesse por esse tipo de conteúdo, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram que vai aparecer aqui na tela e tá na descrição do vídeo. Lembrando que eu também tenho outro canal onde eu compartilho minha vida que tá na descrição do vídeo. Suas sugestões de casos, histórias e mistérios é muito relevante aqui pro canal, então deixe aí nos comentários. Um beijo e até o próximo caso.